Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. E para quem não sabe, o Cauê é meu filho, já está aparecendo aí na tela essa figuraça, tem um pouquinho mais de 2 anos e eu já invisto publicamente para ele desde os 4 meses de idade. Então todos os meses eu invisto R$ 250 do meu bolso, justamente para mostrar a estratégia que a gente utiliza aqui no Seed Holder. Mostrar que a estratégia funciona, que a estratégia é validada e até com pouco capital, que é esses 250 por mês, a gente consegue sim montar um excelente patrimônio ao longo do tempo. Então, se você quer o de paraquedas aqui, vá até o primeiro vídeo dessa playlist, porque lá nesse primeiro vídeo eu mostro como eu abri a conta, eu mostro estratégias por trás da carteira do Cauê, né? O que eu penso para a carteira do Cauê para o longo prazo, porque isso é extremamente importante, né? Alinhar essa estratégia, porque eu busco uma certa rentabilidade conforme o risco que eu estou correndo. Então, como a carteira do Cauê é uma carteira focada em renda, focada em dividendos, no qual eu quero que esses dividendos amanhã depois sejam a mesada do Cauê, e a partir disso eu vou educando ele financeiramente, ele vai aprendendo a lidar com dinheiro e vai tomando as decisões em relação à sua carteira, obviamente que ela acaba sendo uma carteira um pouco mais defensiva, né? Que eu não corro tantos riscos. E por não correr tantos riscos, obviamente, que eu também espero uma rentabilidade lá não tão alta quanto a minha carteira particular, por exemplo. Né? Lá eu corro um pouquinho mais de riscos, então aqui eu corro pouco risco, é natural que eu espero uma rentabilidade um pouquinho menor, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês e, obviamente, comente aqui embaixo se estão curtindo esse vídeo, estão gostando dessa playlist, porque eu estou aqui colocando a minha pele em risco e mostrando os meus resultados. Perfeito? Sem mais delongas, vamos então para a tela. Já estou dentro da área logada aqui da Rico, do Cauê, né? A gente pode ver que o Cauê tem R$ 7.700 mais ou menos aí investidos, tá? Uma partezinha não está investida, né? Está aqui agora projetado que a gente vai investir hoje. Então, se a gente for comparar a carteira dele, vamos ver como é que está a evolução da carteira dele ao longo desse período. Comparar desde o início, por exemplo, com o CDI, pessoal, com o CDI a gente está perdendo, né? A gente está no cenário onde o CDI está muito alto, a taxa Selic está lá em 15%. Então, claro que nesse cenário é mais difícil a gente bater o CDI, até porque metade da carteira do Cauê são fundos imobiliários e outra metade ações. Então, os fundos imobiliários eles sofrem muito em cenário de taxa de juro alto, tá? É normal que isso aconteça. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Está acumulando excelentes ativos nesse momento que a gente está, porque logo no momento que a gente vai inverter essa curva de juros, que começa a cair a Selic, o IFIX começa a ter um ganho muito grande, tá? Então a gente está aqui acumulando bons ativos justamente para pegar essa retomada depois, porque a gente sabe que no longo prazo, pessoal, com certeza a renda variável gera um resultado muito melhor que renda fixa, se, obviamente, você saber analisar os ativos, saber comprar aí bons ativos para compor a carteira, e é isso que a gente vai ver aqui na carteira do Cauê, perfeito? Vamos comparar então com o Ibovespa, certo? Para ver a diferença do Ibovespa a gente vem ganhando, né? 23% então contra 19%. E o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, pessoal, como eu comentei, ele sofre muito. Então, por exemplo, a carteira do Cauê que começou ali em 2023, né, onde a CDI já estava alta, a Selic já estava alta, a gente vê que o IFIX nesse período andou praticamente 9%. Né? Então, obviamente, ele segurou a rentabilidade da carteira do Cauê. Tá? Então, é natural que isso aconteça nesse momento. Tá? O que a gente busca, obviamente, é sempre crescimento de patrimônio. Então, a gente vê que o Cauê ele vem com crescimento de patrimônio constante ao longo dos anos, eu ia falar, mas enfim, são praticamente 2 anos só de investimento, mas vem com crescimento de patrimônio interessante e, obviamente, como a carteira é focada em renda, a gente quer um crescimento de dividendos também. Antes da gente ver os dividendos, eu quero mostrar uma outra coisa interessante para vocês, pessoal, onde a gente vê a expectativa de patrimônio que o Cauê teria nesse período que ele está investindo, tá? Então, dentro dessa planilha aqui do Seed Holder, no qual a gente faz e mapeia esses, né, através de rentabilidade, através de aportes, a gente mapeia ali mais ou menos qual o patrimônio ao longo do tempo, a gente vê que o Cauê deveria ter, entre aspas, né, um patrimônio nesse momento de mais ou menos R$ 6.280, tá? E a gente já conseguiu um patrimônio muito superior, porque isso se deu, obviamente, à rentabilidade, que eu coloquei um cenário aqui de 10% ao ano. Lembrando, pessoal, estou falando de longo prazo, tá? Então, botei um cenário de 10% ao ano, mais conservador, porque a carteira dele é mais conservadora, né? E obviamente, eu consegui algo muito maior pela rentabilidade, que eu consegui uma rentabilidade maior, vocês viram no período, mas também, pessoal, pelo reinvestimento dos dividendos, tá? Então, a gente está com um patrimônio agora de 7.700. Então, percentualmente, pessoal,
é um patrimônio muito superior a esses R$ 6.200 aqui que a planilha estava nos dizendo, tá? Quando a gente vê a evolução, então, de dividendos do Cauê, a gente consegue ver que o Cauê agora, o último mês, recebeu 20, na verdade aqui, mês de agosto, isso, recebeu R$ 28,98 de dividendo. Esse mês ele já recebeu um valor legal e nem entrou os fundos imobiliários ainda, né? Os fundos imobiliários a gente vão entrar, então talvez esse mês a gente chegue perto aí do recorde de dividendos, mas a gente consegue ver que na base mensal já é um dividendo muito superior do que o mês passado. Então, mês 8 do ano passado, desculpa, mês 8 de 2025, 28,98, mês 8 de 2024, 17,42, tá? Então, a gente vê que a gente vem crescendo essa base mensal. E no anual, o Cauê já recebeu, somente esse ano, R$ 342,79. Então, só esse ano ele já recebeu mais do que o aporte que eu estou fazendo aqui todo mês para ele, certo? E, claro, grande parte foi de fundos imobiliários, tá? Nesse momento, pessoal, a gente vai adicionar um novo ativo na carteira do Cauê. Quando a gente vai ver a planilha dele aqui, a gente vê que os fundos imobiliários estão um pouquinho mais para trás, né? Então, até diz aqui para nós realizar aporte em fundos imobiliários. Dentro dos fundos que a gente já tem, a gente vê que o XPML11 é o que está mais para trás. Só que, pessoal, a gente vai adicionar um novo fundo imobiliário na carteira. Para isso é importante entender um pouco o cenário no qual a gente vive, tá? Nós estamos chegando no momento de que a gente vai voltar a uma queda de taxa de juros, tá? Por quê, pessoal? É um momento no qual o nosso IPCA começa a ficar mais controlado. Nós estamos hoje com a segunda maior taxa de juro real no mundo, só perdendo para a Turquia. Então, o que é o juro real? É a nossa taxa de juros menos a nossa inflação, que é o juro acima da inflação. Quando a gente vai ver, por exemplo, pessoal, aqui, expectativas de curva de juros, tá? A gente consegue ver uma queda na curva de juros, né? Bem como ainda um juro real muito alto no curtíssimo prazo. Muito alto, pessoal, acima de 9% no período de um ano, 9,6%. Isso é absurdo, né? É realmente muito, muito alto. E aí quando a gente consegue ver aqui os títulos do Tesouro, por exemplo, que são atrelados ao IPCA, vamos pegar um IPCA mais 2040, pagando 7,27% acima da inflação. O mais de curto prazo, 7,76% acima da inflação. E a gente vê, pessoal, que esse percentual acima da inflação, tá? Ele está atrelado, obviamente, à expectativa aqui. Então, se a gente puxar aqui quantos dias, né, até o vencimento desse título, por exemplo, a gente sabe que aqui em renda fixa, tudo é calculado por dias úteis, tá, pessoal? Não é por dias corridos. Então, são 252 dias úteis, representam um ano, certo? Então, 504,2, 756,3, enfim, por aí vai. Então, aqui 1008, a grosso modo, né, que seria 4 anos, mais ou menos, aqui o IPCA 2029, claro que não fecha exato por causa dos dias, tá, pessoal? Nós estamos gravando agora dia 8/9, então não vai fechar exatamente, mas enfim, só para ter uma base, IPCA mais 7,76%, a gente vê que a curva aqui está 7,86%, então bem próximo aí a taxa pré-fixada do título IPCA+, né, com a expectativa de curva de juros, tá? Então a gente sim está num cenário no qual essa taxa está muito alta e nós tivemos agora, né, a gente tem uma projeção de IPCA que se manteve inalterada, né, uma projeção que está em 4,85, ela na verdade se for comparar um mês atrás essa expectativa caiu, nós tínhamos expectativa de 5,05 e agora na última semana ela caiu uma expectativa de 4,85 e hoje então está inalterada, tá? Diante disso, a gente consegue ver uma melhora na inflação, a gente sabe que a expectativa sim do Banco Central, a meta do Banco Central é ficar ali em torno de 4,5, né, seria o máximo do Banco Central, mas a gente vê a expectativa aqui um pouquinho menor agora, caindo, né, em relação a um mês atrás, e se a gente for pegar o IPCA agora do último mês, ele veio abaixo do esperado, pessoal. Então ele subiu 0,26%, mas se a gente for ver o esperado era de 0,37%, e ele veio abaixo da expectativa. E veio bem considerável abaixo, né, 0,10 praticamente abaixo da expectativa. O que pode assinalar já nesse momento que talvez a nossa taxa de juros, que tem uma expectativa de se manter inalterada até final de 2025, talvez ela venha a começar a cair antes do previsto, né? Juro real lá em cima, IPCA dando sinais de estar equilibrado, estar abaixo do esperado pelo menos, talvez faça com que essa expectativa de taxa de juros que hoje está em fechar o ano em 15%, que é a nossa taxa atual, talvez ela venha um pouquinho abaixo do que se espera. E, pessoal, pegando esse cenário no qual a taxa pode vir um pouco abaixo do esperado, a gente pode ter, eu vou até botar o gráfico aqui para mostrar para vocês, a gente pode ter
um movimento de alta do IFIX, principalmente, antecipado também. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o gráfico do IFIX em relação à Selic, a gente consegue ver, pessoal, que esse gráfico ele tem uma certa correlação. Tá? É natural que o IFIX suba em cenários do qual a taxa de juros começa a cair, e ao contrário também acontece. Normal que o IFIX caia em cenário no qual a taxa de juros começa a cair. Por isso que a gente vê ali a partir de 2023, na verdade, na carteira do Cauê, que foi quando ele começou, né? Que foi quando a Selic já estava alta, mas subiu mais ainda, a gente consegue ver que ele que isso acabou impactando fortemente no crescimento da carteira. Tanto que o IFIX subiu 9% nesse período e o Ibovespa, por exemplo, subindo 19%. Então, a gente vê o quanto a parte de ativos do Cauê performou muito melhor que os índices, por exemplo, porque a gente consegue ter uma rentabilidade de 23% acima do próprio Ibovespa, que performou muito melhor do que o IFIX, mesmo tendo 50% da carteira praticamente fundos imobiliários. Então a gente está conseguindo ter uma média de rentabilidade muito interessante, embora a gente esteja nesse cenário um pouco mais conturbado. Claro que com altos e baixos, né, pessoal? A renda variável é assim, faz parte, mas a gente está conseguindo ter esse cenário bem interessante, resultados bem interessantes na carteira do Cauê. Mas qual fundo imobiliário, então, eu vou colocar da carteira do Cauê, Jonas? A gente sabe que a carteira do Cauê, como eu comentei, ela é um pouco mais segura, porém, tem um estilo, vamos colocar entre aspas assim, né, de fundo imobiliário, fugiu a palavra agora, mas um setor, na verdade, que eu acredito que vai se beneficiar muito com essa queda de taxa de juros. É um fundo imobiliário que eu já venho há algum tempo olhando, acompanhando, enfim, para ver até como o gestor trabalha, tá? E é um fundo que a gente chama de hedge fund. O que é um hedge fund? É um fundo de proteção. É um fundo que ele tem por objetivo, claro, além dessa renda mensal, mas também surfar alguns cenários macroeconômicos. Então, por exemplo, em cenários no qual a gente está agora, Selic alta, a gente vê os fundos de tijolo extremamente baratos. E aí isso é muito interessante. Quando a gente vai para esses fundos de hedge funds, ou até fundos de fundos, né, que o gestor está ali ativamente vendendo e comprando, enfim, é importante que a gente ache gestores que estejam alinhados com a nossa forma de pensar. Né? Porque a gente tem que confiar no gestor que está fazendo aquele trabalho. Então, o que eu acho interessante? Nesse cenário no qual existe alguns gestores que estão buscando fundos de papel para quê? Para crescer o dividend yield momentâneo, para atrair mais investidores, enfim, para melhorar a performance. Tem alguns fundos, que nem esse que eu vou investir por Cauê, que estão fazendo o caminho, de certo modo, inverso. Estão acumulando agora fundos de tijolo, que estão extremamente baratos, porque sabem que no cenário que a taxa de juros começar a cair, esses fundos vão performar muito bem, e aí o fundo vai conseguir ter um ganho ali de capital muito interessante. Então ele sacrifica um pouco o curto prazo para ter um retorno muito melhor no médio e longo prazo, que é o que a gente acredita aqui, né, dentro dos nossos investimentos. Os investimentos têm que ser para longo prazo, a gente tem que ter uma estratégia focada no longo prazo e a partir daí entender os cenários e montar uma carteira que esteja atrelada ao nosso risco. Então, por isso eu gosto desse fundo imobiliário, tá? Acho que ele está fazendo uma excelente gestão agora, principalmente nesse momento mais conturbado, tá? Está equilibrando bem a carteira e é o CPTS11, tá? É um fundo aqui da Capitânia Investimentos, né? Então, aqui dentro do relatório do fundo a gente vê que ele tem um dividend yield bem interessante, tá? E ele está extremamente descontado, né? Ele está com preço sobre valor patrimonial, deixa eu ver se vai dizer aqui no relatório preço sobre VP, o que vai dizer? Aqui tem o upside, mas deixa eu ver aqui, preço, vou botar aqui, então fica mais fácil para vocês verem. Então, preço sobre valor patrimonial de 0,84, então extremamente barato, né? Aqui até diz em valores, ó, o valor patrimonial seria 8,87 por cota e o valor de mercado que ele está sendo negociado, então 7,28 por cota. Então tem o upside aí de crescimento tanto do fundo, desse fundo, quanto dos ativos dentro do fundo, no qual eles estão comprando. Né? Então é um fundo aí que tem 2 vezes o upside, vamos dizer assim, né? Ele até mostra aqui que tem o upside do fundo em si, né, que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e também o upside dos fundos os quais o fundo está investindo. Tá? Então é um fundo, como eu falei, eu já venho há muito tempo olhando ele, enfim, vendo como o gestor trabalha, está pagando yield muito interessante. Tá? É um fundo muito grande já,
né? Tem aí então 2,91 bilhão, né? Seria o valor patrimonial dele. Então é realmente um fundo muito, muito grande. Se a gente vai ver alguns números do fundo aqui, como eu comentei que ele está aumentando a exposição, então a projeção de yield, né? Se a gente vai pegar a projeção de yield, pessoal, para o próximo ano, tá? Lembra que a gente está indo para um cenário de queda de taxa de juros, tá? Que a renda fixa vai começar a cair. Então a gente tem uma projeção de yield aqui na média de 14,95%. Então mesmo com yield, com taxa de juros caindo, né? A gente viu a projeção, por exemplo, da Ambima, a projeção aqui do Boletim Focus é a gente ter uma Selic final de 2026 na casa dos 12,5%. Tá? Então a gente tá vendo o fundo dar uma projeção de yield em média entre 14% e 15% aqui, chegando numa banda superior, né, que seria um teto talvez um cenário mais otimista de 16,8%. Então realmente a gente tem uma projeção de um excelente yield aí ao longo dos próximos anos, tá? Além disso, então aqui mostra alguns dados, eu não vou entrar tão a fundo, né? Obviamente, pessoal, é um fundo que ele vai ter uma volatilidade maior no pagamento dos dividendos, então daqui a pouco aquela pessoa que quer uma previsibilidade maior, não é esse o fundo indicado, tá? Ele tem aí uma oscilação um pouquinho maior, né? O percentual muda, o valor muda aí de mês para mês, porque como ele faz operações de compra e venda, é natural que cada mês ele tem um resultado um pouco diferente, tá? Então ele mostra o histórico, isso aqui é extremamente interessante, pessoal. Embora a gente está no cenário de taxa de juros a 15%, quando a gente vai ver o histórico de distribuição desse fundo imobiliário em relação ao CDI, a gente vê que praticamente todos os anos ele ganha do CDI. Lá desde 2014, o fundo vem ganhando do CDI, perdeu somente, aqui no ano de 2023, tá? É o único ano que ele perdeu para o CDI. E, na verdade, se for colocar aqui dividendo de mercado, né, que era a cota que ele estava sendo negociado no mercado, ele até não perdeu, ele ganhou o CDI mais 0,4%. Mas foi o ano que, teoricamente, ele pior performou ali em relação ao CDI. No restante dos anos, pessoal, ele vem ganhando de forma consistente do mercado, tá? Então, é um fundo que eu gosto muito. Um retorno acumulado aqui dele, então um retorno bem interessante também, tá? Ganhando do CDI. Deixa eu ver aqui, evolução do número de cotistas, é um fundo que cresceu bastante também, né, pessoal? Como toda a indústria de fundos acabou crescendo nos últimos anos, né? E aqui a gente vê o percentual do fundo, então. Tá? A gente consegue ver que praticamente 60% está atrelado em outros fundos imobiliários, e desses fundos imobiliários, 86% em tijolo, tá? E aqui os setores são logística, shopping, lajes corporativas, renda urbana, enfim, está atrelado aos maiores fundos, né? Os maiores setores, então, da Bolsa. 33% em CRI, tá? E quando a gente vê nos CRIs, a gente vê também que são CRIs de setores mais consolidados, como renda urbana, shoppings, né? A gente vê que não tem, na verdade, loteamento e esses setores mais arriscados, tá? Então, comercial, residencial, educacional, logístico, industrial, a gente vê uma boa diversificação aqui dentro também. Aqui está a carteira de crédito, né? Ele mostra uma carteira de crédito aqui dos CRIs, tá? E o quanto representa, né? Dentro do fundo imobiliário, também mostra a LTV, né? A gente sabe que é importante ver, porque isso é a garantia que o fundo tem, né? Caso ocorra alguma inadimplência ali, uma LTV média de 62% dentro da carteira do CRI deles, né? As taxas, tá? Lembrando que isso é uma questão interessante, então quando tem taxas muito altas, com spread muito alto comparado ao NTNB, né? A IPCA+, no caso, são fundos com carteira de CRI mais arriscadas, tá? A gente vê aqui que o spread maior é 1,83%, que na verdade é um spread ainda extremamente tranquilo, tá? Não é nenhum spread muito alto aí que possa gerar, meu Deus, esse CRI aqui é mais arriscado, mas não, é um spread extremamente tranquilo, tá? A carteira de FIIs, então, por segmentos, né? Foi atrelada nos maiores segmentos. E aqui mostra a maior exposição dos CRIs e a maior exposição dos fundos imobiliários, tá? E aqui tem os fundos que ele está mais exposto, então, aqui na verdade dá para quem quiser ir olhando um por um, né? Mas não tem sentido, né, pessoal? Quando a gente compra um hedge fund ou um FOF, a nossa ideia é confiar no gestor, por isso que a gente tem que entender, né, como esse gestor trabalha, o que ele faz, como ele faz, tá? Aqui mostra um pouquinho mais dos CRIs.
E é isso aí, pessoal. Então, o relatório do fundo, tá? O CPTS11. Vamos então lá para a Rico. Vamos fazer a compra deste fundo imobiliário. Vamos abrir um home broker. CPTS11. Aqui. Ok. Temos um total de R$ 266,84. Vai dar 35 cotas. Deixa eu ver. Vai dar isso aí, 35 cotas. Vou colocar a assinatura eletrônica. Comprar. Ok. Ordem executada, compra feita. Vamos na planilha do Cauê. Opa. CPTS 11, 35 cotas. E temos que ajustar o percentual agora, né, de risco, tá? Bem como colocar aqui em cima. Então, vamos colocar aqui, mudar para hedge fund, igual. Bom, dentro do percentual, então, aqui, pessoal, como é um fundo que tem, sim, um pouquinho mais de risco, né, eu vou definir um percentual menor para ele, tá? Então, ele e o PVBI11 são fundos um pouco mais arriscados, né? Então, vou colocar ali um percentual não tão alto neles. 25, 25, vamos ajustando aqui. Mas aqui eu tenho que baixar um pouquinho. Pronto, pessoal, vou deixar mais ou menos assim. Não, vou aumentar um pouquinho aqui a capitania. Assim, pronto. Definindo os percentuais, então, do fundo imobiliário, né? Já fiz o aporte, então, do mês. A carteira do Cauê ganhou mais um fundo imobiliário agora. E, pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, né? E comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da playlist da carteira do Cauê, porque eu estou aqui botando a minha pele em risco para mostrar para vocês a nossa estratégia de investimento e como mesmo com pouco você consegue ir criando, sim, formando uma carteira de renda e focando e criando um patrimônio bem consolidado. Perfeito? Até a próxima. Valeu!